noite, irmãos. Um prazer enorme estar aqui com a minha família para falar de um assunto tão gostoso que é o Natal, né? Mas antes de mais nada, eu queria pedir um favor para alguém, né? Eu não vou conseguir pregar com esse púlpito aqui. Por favor, não, pode ser o suporte. Só o suporte acho que já dá. Ah, por favor. Mas sabe por que isso, irmãos? Eu lembro que há 20 anos atrás eu subi aqui nesse púlpito para pregar e eu vinha com uma folhinha e a fonte era tamanho 12, né? Eu venho com 6 folhas e a fonte é tamanho 18, né? Então estou ficando velho, não tem jeito, isso aqui já demonstra que eu estou ficando velho. E outra coisa que demonstra que eu estou ficando velho é que quando eu subi aqui e eu falava isso, todo mundo ria, né? E hoje em dia ninguém ri mais. É porque eu estou ficando velho mesmo, né? 52 anos de idade, irmãos, a gente começa a não enxergar... Não, já tá bom, obrigado. A não enxergar muito bem. Acho que tá bom. Ó, pra vocês terem ideia, a quantidade de folha. Mas eu realmente fico muito feliz. E eu queria agradecer ao Ackley, à Rúbia, né, pelo convite que me foi feito de uma forma tão carinhosa, né, que eu fiquei muito feliz por esse convite. E aí, quando me falaram sobre o tema, Natal, o amor para recordar e viver, eu fiquei mais feliz ainda, né? Falar de Jesus, falar do nascimento dele é algo que sempre nos deixa motivado, nos deixa muito felizes. Mas para isso nós vamos ler em Lucas capítulo 2, dos versículos de 8 a 18. Lucas capítulo 2, dos versículos de 8 a 18. Eu estou sem relógio, se alguém puder me ajudar, tá? Quando for passando ali das 11, 11h30, me avisa, porque senão eu vou ficar perdido. Estou mesmo sem relógio, sem celular, se alguém puder falar, ó, já deu, aí eu concluo por aqui. Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 14, assentados mesmo como estamos, nós vamos ler, fazer essa leitura com reverência ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, por um momento tão precioso como esse, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale através de mim, apesar de mim, para mim e para os meus irmãos que estão aqui, Pai. Que a tua palavra encontre terreno fértil, Pai. Terreno preparado para ouvir sobre o teu amor, Pai. E que ouvindo sobre o teu amor, haja arrependimento nessa noite. E que seja produzido salvação na tua casa, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Na década de 60, no auge da Guerra do Vietnã, um orfanato situado em uma aldeia administrada por missionários foi atingida por um bombardeiro. Dezenas de crianças morreram na hora e muitas outras ficaram feridas. Entre elas estava uma menina de 8 anos em estado muito grave. Essa criança precisava de sangue com urgência, mas rapidamente os médicos missionários descobriram que ninguém da equipe era compatível com aquele tipo sanguíneo. Então eles se reuniram com os moradores da aldeia
e, com a ajuda de um intérprete, explicaram a situação da menina. Contudo, a maioria dos moradores não podia doar sangue devido ao seu estado de saúde. Depois de testarem o tipo sanguíneo dos poucos candidatos, a equipe médica chegou à conclusão de que somente um menino tinha condições de ajudar a criança. Após realizarem os procedimentos necessários, deitaram o garoto em uma cama ao lado da menina e inseriram uma agulha em sua veia. Enquanto o sangue era coletado, ele continuava quietinho, com os olhos fixos no teto. Depois de alguns minutos, o menino deu um pequeno soluço e, com a mão que estava livre, tapou o rosto tentando esconder as lágrimas. O médico então pediu para o intérprete perguntar ao menino se ele estava sentindo dor. Ele respondeu: "Não, moço, pode continuar." Porém, não demorou muito para que o soluço e as lágrimas voltassem. Preocupado, o missionário pediu para o intérprete descobrir o que estava fazendo aquele garotinho chorar. O enfermeiro conversou tranquilamente com ele e, em seguida, explicou ao médico o porquê do choro. Ele achou que ia morrer. Ele não tinha entendido direito o que você disse e estava achando que ia ter que doar todo o seu sangue para a menina não morrer. Espantado, o médico missionário se aproximou da criança e, com a ajuda do intérprete, perguntou: "Se você achou que iria morrer, por que se ofereceu para doar o seu sangue?" Com o coração cheio de amor, o menino respondeu: "Porque ela é minha amiga e eu prefiro morrer no lugar dela." Aquele menininho caminhou junto com aqueles médicos para doar sangue por alguém que ele achava que ia salvar. Ele achava que iria morrer por aquela garotinha. Então o amor desse menino foi imenso. E de uma forma semelhante, mas não igual, é claro, Cristo veio à Terra, nasceu, viveu e morreu para que nós pudéssemos ser salvos. A grande diferença é que a morte de Cristo na cruz produz algo para a eternidade, algo que vai durar para todo sempre. Então o amor dele pela humanidade foi imenso, incomensurável e incomparável. E esse amor foi por cada um que está aqui nessa noite. E é esse amor que nós celebramos quando Cristo nasce e quando ele morre também. E hoje nós iremos falar por que o nascimento de Cristo deve ser recordado e qual foi o impacto que esse ato de amor trouxe para as nossas vidas. Para responder a essas questões, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual foi o ato de amor que mais impactou a sua vida? Qual foi o ato de amor que mais impactou a sua vida? Foi a dedicação de seus pais para criá-lo e educá-lo? Foi o momento do seu pedido de casamento? Foi o ato heróico de alguém para te salvar de alguma coisa? Da morte iminente? Ou foi a ação do Espírito Santo para que a mensagem da salvação chegasse até você? Essa é apenas uma das muitas respostas que vocês poderiam criar. Existem muitas outras. Mas essas 4, elas podem retratar bem sobre o que nós estaremos falando nessa noite. Porque todos esses atos de amor, ele tem algo em comum, que é a demonstração de um tipo de amor que pode ser ou não salvador. Todas essas respostas que eu falei aqui, e que alguns aqui podem ter pensado, elas podem nos mostrar isso. A dedicação de seus pais para educá-lo e para criá-lo pode ter salvado você do abandono emocional, intelectual, pode ser. O pedido de casamento que algum dia alguém fez para você, assim como eu fiz para minha esposa, pedi a mão dela em casamento, pode ter te salvado da solidão, ou não. O ato heróico de alguém pode ter salvado você da morte física. Mas o Espírito Santo, trabalhando na sua vida para te convencer da justiça, do pecado, do juízo, ela te salvou, se você creu e se arrependeu, da perdição eterna. E é aqui que nós separamos o temporal e o passageiro do que é eterno. E é claro que nenhuma dessas situações que eu falei é menos importante. É claro que você salvar alguém da morte é importante. É claro que você trazer um alento para alguém é importante. Claro que é.
É claro que você ajudar alguém no leito de dor é importante, e você pode salvar a vida dessa pessoa aqui, a vida física dela. Mas o ato de amor de Cristo é incomparável, porque o ato dele ecoa por toda a eternidade. E esse amor, ele deve ser sempre recordado e vivido por nós diariamente. É aquele amor que perdurará para sempre. E por que isso? Porque a quarta resposta é a mais importante das que eu elenquei aqui. Porque, infelizmente, muitos pais amam mais a si mesmo do que amam seus filhos. Existem pais que têm filhos por acaso, por um ato acidental, mas que podem se arrepender e vir a amar os seus filhos, mas alguns não amam nem aqueles que eles planejaram, porque são egoístas, eles pensam somente neles. E o filho é um simples... Uma coisa que aconteceu na vida deles, e eles vão levando aquilo e vão cuidando dos seus filhos. Mas eu sempre falava para alguns amigos meus, quando a gente conversava sobre família, eu falava que quando a gente tem trabalho na primeira infância com seu filho, que é um trabalho árduo, irmãos, não é fácil ser pai, ser mãe, ser educador de verdade, dá trabalho. Não é uma coisa fácil, não é só dar comida, dar roupa, não é só isso, colocar na escola, é muito mais, vai muito além. E quando você tem esse trabalho na primeira infância, dificilmente você vai ter trabalho na adolescência e na juventude. Eu não estou falando que isso é uma regra, né? Mas podem acontecer exceções, é claro que pode acontecer exceções. Mas quando você tem essa visão e você tem esse trabalho na primeira infância, a sua vida vai ser muito melhor. Então, tenha trabalho por um tempo, porque depois você vai descansar. Se tentar inverter isso, você vai descansar no começo, mas você vai ter uma vida inteira de possíveis problemas. A outra resposta seria sobre o casamento, e por que muitos casamentos já começam fracassados. Infelizmente, essa é a verdade, e isso não é algo salvador, então, para aquela pessoa, porque já começa fracassado. É como aqueles objetos que nós compramos nas empresas, nas indústrias, e já vem com aquela obsolescência programada. Você já compra algo que vai durar por um tempo. Eu lembro que antigamente você comprava uma televisão e ela durava anos. Você comprava um carro, amarrava um arame ali, ele continuava andando, um barbante, e o carro continuava andando. Hoje tem mecânico que não sabe nem mexer no carro, ele tem que colocar um computador lá, para o computador dizer para ele o que é aquilo. E na maioria dos casos, tudo que é feito e fabricado hoje é fabricado por módulos. Você tira aquele módulo e joga fora. Aqueles profissionais de antigamente que ouviam o barulho de um carro ali, o mecânico, e sabiam identificar o que estava acontecendo, está em extinção. Hoje você descobre, está com esse problema aqui, joga essa peça fora, compra uma nova e substitui. Então, muitos casamentos já começam assim. E eu agradeço a Deus porque existem as exceções. E aí sim, vale a pena. A terceira resposta seria sobre os heróis. E por que a quarta resposta é muito mais importante do que a terceira, que fala sobre os atos heróicos de alguém que pode ter acontecido na sua vida? Porque os heróis hoje morrem de overdose, eles caem no esquecimento, ou então os seus atos de heroísmo não valem a pena. Não valem a pena. E aí eu me lembro de um terceiro sargento do Exército Brasileiro, novinho, com a sua família. Ele era do Rio Grande do Sul. E eles estavam no zoológico de Brasília. E lá no zoológico de Brasília, tinha um fosso que tinha algumas ariranhas lá. E um menino, na hora que ele estava indo embora já do zoológico, ele viu um garoto subindo aquela muretinha e caindo no fosso das ariranhas. Esse sargento, mais do que rápido, foi lá e saltou dentro do fosso, resgatou o garoto, mas ele não conseguiu sobreviver aos ferimentos que as ariranhas lhe causaram. E é interessante que as ariranhas são os bichinhos fofinhos, né? São bonitinhos, mas eles têm umas garras incríveis e dentes afiadíssimos. E ele não conseguiu resistir a esses sofrimentos, mas o garoto sobreviveu. 40 anos depois, saiu nos jornais de boa parte da imprensa brasileira, falando que esse garoto tinha se envolvido com atos de corrupção. E aí eu pergunto, será que o ato heróico desse sargento valeu a pena? Será que a morte dele, o sangue dele que ficou lá, naquele chão daquele zoológico, valeu a pena?
Eu espero que sim, a gente nunca sabe o que pode ter acontecido com esse senhor agora de 40 anos de idade. Talvez ele tenha se arrependido, se voltado para Cristo, sido perdoado por ele, aí valeu a pena, mas a gente nunca sabe, né? E aí eu me lembro de um filme muito famoso, O Resgate do Soldado Ryan. Muitos aqui devem ter visto já, eu vi umas 3 vezes. Mas são 4 jovens que vão para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e lá na guerra, 3 desses irmãos morrem. Então o alto comando do exército americano, preocupado com a mãe dele, que era viúva e que morava em uma fazenda lá de um estado americano, mandou que uma tropa do exército americano fosse resgatar esse soldado. Aqueles que viram aqui conhecem essa história. E o capitão John Miller, com o seu pelotão, se embrenhou por dentro das trincheiras daquela guerra, que foi terrível. É só nós olharmos nos anais da história. No YouTube tem bastante história sobre isso. E ele se embrenhou nessa guerra, foi lá e encontrou o soldado Ryan. E aí, quando ele encontra o soldado Ryan, ele está encostado em alguma coisa, eu acho que em uma viatura, ele foi alvejado, ele está ferido de morte. Ele chama o Ryan perto dele assim, ó, vem cá, Ryan. Aí o Ryan chega perto dele e nos últimos momentos de vida dele, no último fôlego de vida, ele fala para o Ryan no ouvido dele assim, ó, faça valer a pena. Faça valer a pena. Cristo morreu por cada um de nós aqui. Que nós possamos fazer valer a pena, irmãos. Nós estávamos destinados ao inferno. Nosso destino era a morte eterna, o sofrimento eterno. Cristo veio à terra e nos resgatou do mal. Ele nos trouxe de volta. Ele nos deu uma nova oportunidade. Mas isso não foi de graça. Ele pagou um preço terrível. Um preço de sangue por cada um. Que nós possamos fazer valer a pena. E felizmente, a morte de Cristo na cruz traz o Espírito Santo, que é a 4ª resposta que eu disse. E esse Espírito nos convence da justiça, do pecado, do juízo, e nós nos voltamos para Ele, e nós aceitamos o seu amor, e nós cremos nele. Como diz em Salmos, capítulo 27, versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse amor de Deus, ele é maior do que amor de pai e amor de mãe. E eu tenho certeza que todos os pais e mães que estão aqui entregariam a vida pelo seu filho, assim como esse menino que eu contei no começo da história, entregou por essa amiga dele. Eu tenho certeza disso, mas o amor de Deus é muito maior. O nascimento de Jesus foi o evento mais importante da humanidade, porque ele materializa a demonstração do amor de Deus por nós, seres humanos, que vem antes da nossa própria criação, lá no Gênesis, e se estende até as últimas páginas do livro de Apocalipse. E esse amor vem sendo demonstrado todo o tempo. O próprio Cristo demonstrou o seu amor por nós, pecadores, ao longo de sua jornada aqui entre nós. O Emanuel amava amar. E não fazia isso somente com palavras, ele demonstrava. Quantos milagres foram feitos? O primeiro dele foi o seu nascimento, foi o Natal, o nascimento de Cristo, através de uma virgem. Onde alguém iria imaginar que isso seria possível? Foi um milagre que só Deus pode fazer. Quando Jesus passava, irmãos, tudo se transformava pelo seu amor. Ele olhava a alma de cada pessoa. E ele olha aqui hoje na alma de cada um de nós que estamos aqui. E ele, sendo o caminho, ele deixou-nos esse lindo exemplo para ser seguido. Amar amando e não só falando. Nós temos que buscar isso em Deus, essa essência dele, que é o Espírito Santo dele, o fruto do Espírito, para que nós possamos amar amando e não só falando. Cristo não dizia, sinto muito pelos seus problemas, espero que tudo se resolva. Ele intervinha. Eu tenho certeza que Cristo nunca falou para você, olha, eu sinto muito pelo seu problema. Eu sei que você está passando. E não fez mais nada.
Ele sempre intervém da forma dele, do jeito dele, no momento dele, na hora dele, mas ele intervém. E a mensagem do Natal deve ser sempre revista e relembrada, pois foi a partir dela que nos foi dado de presente a salvação, a paz, a esperança, nesse mundo conturbado que nós vivemos. E eu tenho 52 anos de idade, eu nunca vi o mundo passar por algo que tem passado hoje. Eu sei que talvez os meus antepassados, que viram a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, eles acharam isso também. Mas eu nunca tinha visto. Apesar de morar num bairro pobre do Rio de Janeiro, naquela época até os ladrões te respeitavam. Era engraçado, né? Eu falei para a Cris, eu não sentia cheiro de maconha em lugar nenhum. Aqueles que fumavam, fumavam escondido. Hoje, você andando pela rua, você sente esse, não é nem cheiro, né? Esse fedor, né? Eu não queria falar essa palavra, mas é um fedor, né? O troço não é cheiro. Cheiro é algo gostoso. Mas eu nunca vi o mundo passar por isso, irmãos. Eu nunca vi uma epidemia como essa acontecer. Quando começou a acontecer, eu até achei esse negócio engraçado. Nunca vi isso acontecer. Engraçado não pelas mortes, por favor, né? Engraçado que eu diga pelo baque que deu ali de ver as coisas fechando, as lojas fechando, né? O noticiário falando daquilo direto. Falei, caramba, está acontecendo mesmo. O negócio está acontecendo e tomou o mundo inteiro. E até hoje nós temos resquícios dessa triste e terrível pandemia que nós vivemos. Mas o mundo sempre foi conturbado, mas hoje nós vivemos um mundo muito mais caótico. A maioria dos filhos, alguns filhos, não vou falar a maioria, mas muitos filhos hoje não têm mais amor pelos seus pais. Chegam em casa e são como estranhos. Olham para os pais e não sabem quem são. Os princípios da família não são passados mais para os filhos. Valores da família já não são passados mais. Quem passa é a tia da creche. Eu me lembro que uma vez eu estava na creche esperando a minha filha sair e a professora falou assim, tá vendo aquela garotinha ali? Eu falei, tô. Ela começou a andar hoje, mas quem viu dar os primeiros passos fui eu. Não foi a mãe nem foi o pai. Eu não vou entrar no mérito da questão, o porquê disso, mas a grande verdade é que muitos pais hoje, muitos filhos hoje são estranhos dentro de casa, porque quem cria é um estranho. E isso tem afetado também as nossas vidas. O ser humano tem tido menos amor pelo seu próximo, menos simpatia, menos vontade de ajudar. E existem as exceções, é claro. Eu gosto sempre de deixar isso muito, muito claro, existem sempre essas exceções. Mas nós saímos de uma total desesperança quando Cristo veio ao mundo para a esperança de algo palpável e verdadeiro. Agora, você quer a boa ou quer a má notícia? Eu sempre brinco com meu filho, ele não gosta dessa brincadeira, não. Mas você quer a boa ou a má notícia? A boa notícia, irmãos, é que não tem má notícia. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você é salvo pelo sangue de Cristo Jesus, não há má notícia. Se você é salvo e remido pelo sangue que foi espargido na cruz, não há má notícia para você. Nós passaremos por problemas, por tribulações, nós perderemos entes queridos, nós sofreremos situações graves, mas a nossa fé, a nossa esperança, ela está em Deus, está em Cristo Jesus. O Natal é a melhor notícia que o mundo já ouviu. Ela não é comércio, ela não é presente, mesas fartas, mas o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. E assim como o pastor fala aqui que ele não canta, eu também não canto, vou poupar vocês disso, mas quando eu era adolescente tinha um louvor que era mais ou menos assim, eu vou falar, não vou cantar. Eu sei o sentido do Natal, que na história tem o seu lugar, Cristo veio para nos salvar, tudo ele é para mim, né? É um corinho da época ainda bem antiga, da minha juventude, da minha adolescência. Mas o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. E aí eu vou contar essa história de novo, já contei algumas vezes aqui. Eu sou do Rio de Janeiro e eu morava
na Vila do Chaves, lá no Rio. Não é a Vila do Chaves, é onde mora a minha família. Parece a Vila do Chaves, porque a família inteira mora ali. Todos os tios, tias, primos. O meu avô comprou um terreno enorme, que antigamente não era essa miséria, hoje é 300 metros quadrados. Antigamente vendiam uns terrenos enormes lá no Rio. E aí, à medida que cada filho ia crescendo e casando, ia fazendo a sua casa ali, e virou o quintal, que nós chamamos de quintal. E todo final de ano, irmãos, era a coisa mais gostosa, né? Nós colocávamos uma mesa enorme no meio do quintal. Cada parente, cada tio, tia trazia o seu prato, colocava ali. A minha mãe pegava uma árvore seca, que achava árvores secas que tinha nos terrenos baldios, colocava em uma lata grande com cimento, né? Enfeitava ali com algodão, pendurava aquelas bolas de Natal. Quem é da minha época vai lembrar que quando caía no chão, virava algo perigosíssimo. Vocês lembram disso, né? Ficava tudo pontiagudo, mas eu nunca vi ninguém morrer com aquilo, né? E minha mãe pendurava aquilo e ficava bonita aquela árvore de Natal. E era uma noite gostosa com a família inteira. E os meus parentes são muito engraçados, eles brincavam e faziam festa entre nós ali mesmo. E sempre tinha uma palavra de Deus, porque as minhas tias eram cristãs, evangélicas, minha mãe também, e tinha aquela palavra gostosa de Deus. Mas era algo rápido, tão passageiro, que todo mundo se voltava de novo para aquele Natal, comida, bebida, e eu era doido para ver o presente que eu ia ganhar, porque eu ganhava uma calça jeans por ano, um par de tênis, uma camisa e um brinquedo. Olha, e lambe os beiços que minha mãe falava. Lambe os beiços, garoto, porque isso aí vai ter que durar o ano inteiro, né? E eu ficava ansioso por aquilo, mas o Natal não era aquilo. O Natal é Jesus. Aquilo era gostoso? Era. Faz parte, né? Esse ano, comemore o Natal com a sua família, junte aqueles que você puder, faça uma mesa farta, isso é legal, convide os seus amigos, convide os menos afortunados, aqueles que você sabe que não pode ter uma mesa dessa, convide para ir para sua casa, participe da ceia aqui da igreja, né? Mas participe de algo, porque é gostoso esse ajuntamento. E ainda mais quando você lembra de Cristo. Aí sim vale a pena, porque Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Aí a pergunta que fica é: o que nós faremos com a história do Natal até o final do ano? Porque nós já sabemos que precisamos relembrar e sabemos por quê. Mas o que nós faremos com a história do Natal até o próximo ano? Porque o Natal não termina no dia 25 de dezembro. Ele perdura até o outro dia 25. E nós precisamos transformar, então, esse discurso do amor em atitude. É isso que nós precisamos fazer durante todo o ano. E eu sei que não é fácil, irmão. Nós vivemos uma vida atribulada, cheia de afazeres. E eu me aposentei, eu falei, caramba, agora eu vou comprar uma moto, né, daquelas Harley Davidson. Eu vou pegar a Cris, jogar na garupa e eu vou andar o Brasil inteiro, né, só na orla marítima ali, curtindo a vida. Mas ela trabalha, então eu não pude, né? E aí eu fico em casa e eu falo, olha, eu larguei uma carreira promissora no Exército Brasileiro para virar Uber, jardineiro, piscineiro, eu virei tudo. Mas é muito gratificante, é muito bom, né, estar em casa. Eu já falei assim, já estou querendo uma próxima aposentadoria, já estou cansado dessa e eu já quero uma outra aposentadoria. Então não é fácil você encontrar tempo para amar, mas não precisa amar somente aquele que está distante. Ame o seu filho que está pertinho de você. Ame a sua esposa que dorme ao seu lado. Ame o seu marido, ame a sua tia, ame o seu tio, ame o seu colega de escola. Olhe para ele com amor. E algumas vezes eu andava por essa cidade aqui, com um olhar crítico, olhando os jovens, eu falava, caramba, o que vai ser dessa juventude? O que vai ser deles? Jovens andando perdidos aí na hora da escola. O que vai ser dessa juventude? E aí, Deus tocou lá no meu coração, falou, o rapazinho não, né, 52 anos, né? O varão, olhe para eles com amor. Porque eu derramei o meu sangue, não foi só por você, foi por ele também. Sinceramente, irmãos, mudou o meu jeito de olhar para as pessoas que andam na rua hoje. Mudou. Eu olho para elas e eu não vejo um jovem perdido ou um adulto que não sabe para onde vai,
tão somente, porque também isso é o que está acontecendo com eles. Mas eu vejo pessoas carentes de Cristo, carentes do amor de Cristo. Então eu sou responsável por isso, você é responsável por isso. O nosso discurso de amor, ele tem que se tornar em atitude. E o amor, ele precisa se manifestar. E ele se manifesta em atitudes. Em 1 João capítulo 4, versículo 9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos. Foi para isso que Cristo morreu, para que nós pudéssemos viver, para que você pudesse viver, para que você pudesse sair da melancolia, sair da tristeza, sair do ostracismo, sair da depressão, sair da ansiedade e viver uma vida plena em Cristo Jesus. O aniversariante, que é Jesus, ele nos presenteou. É diferente. Quando nós vamos no aniversário, nós damos presente para o aniversariante, mas Cristo Jesus, ele nos presenteou. Ele foi o presente. E esse presente foi vida, e vida eterna. Uma vida que vai transpassar essa vida aqui, ela vai além. É a vida eterna, através de atos de amor. Erich Fromm, ele disse que existem dois tipos de amor. Um amor imaturo e um amor maduro. Eu tinha vergonha de beber água. Ontem eu fui no culto na Sal da Terra e o pastor, qual é o nome dele? Rodrigo Mocelin, toda hora bebia água. Ele pegava um canecão assim toda hora. Aí ele colocou o caneco vazio, já vieram, colocaram outro caneco. Eu falei, domingo eu vou beber água beça também lá na frente. Porque a garganta vai ficando seca. Mas Erich Fromm, ele disse que existem dois tipos de amor. O amor imaturo e o amor maduro. O amor imaturo é aquele amor que fala assim, eu amo porque sou amado. Esse é o amor imaturo. E o amor maduro é aquele que fala assim, eu sou amado porque amo. E se você pensar dessa forma, com amor maduro, que só pode vir de Cristo Jesus, o seu jeito de amar muda, porque você não vai exigir mais nada do outro. Você vai exigir de você. Você vai querer amá-lo primeiro, para que depois ele, se quiser, em um ato de liberdade, ele te ame, ou não. O amor é isso, o amor é livre, é liberdade. E Deus nos dá essa liberdade. E o amor de Deus por nós é um amor maduro. Ele nos ama, e aí nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Não fui eu que amei primeiro a Cristo. Ele me amou primeiro. E lá no versículo 10 de Lucas 2, que nós estamos trabalhando esse texto, não de forma expositiva, mas alguns versículos dele, fala o seguinte: a boa nova do amor de Deus é para todo o povo, para todas as pessoas da face da terra. Em João capítulo 3:16 foi lido aqui no começo, que fala que no finalzinho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Deus amou a humanidade sem exceção. Aquela pessoa que você julga ser a mais terrível, mais depravada, mais infeliz do mundo, ela é amada por Deus. E ela terá a oportunidade de ser salva ou não, enquanto estiver viva aqui nessa terra. É importante que nós entendamos isso. Infelizmente, muitos de nós só amamos quem nos ama. Só gostamos daqueles que gostam da gente. Mas quando surge alguém que não gosta da gente, que nos persegue no trabalho, que nos persegue na escola, agora é famoso bullying, né? Na minha infância e juventude não existia isso, não. E os garotos eram mais fortes, eu acho. Né? Dificilmente você chegava chorando em casa. E se chegasse, o pai falava, se chegar chorando em casa, vai chorar de novo. Né? Não chorava. E ninguém morreu por isso. Os homens daquela época eram homens mais fortes. E eu espero que o dessa geração também seja, para aguentar o tranco que está por vir aí nos próximos anos pela frente, porque Jesus vai voltar. Ele morreu, mas ele vai voltar por nós. E esse amor de Deus, ele é para todos, ele não é só para mim. Eu não posso represar ele para mim, eu tenho que falar para outras pessoas. E esse amor de Deus,
que é para todos. Ele é um amor que promove alívio. E é isso que Deus promove na minha vida e na sua vida. Ele promove alívio, ele traz paz, ele traz alegria. Em Salmo 32, versículo 1, fala assim, ele traz a expressão do alívio, que é o resultado do perdão de Deus. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aí eu comprei uma Bíblia nova do Eugene Peterson, a Bíblia A Mensagem, e aí eu fui lá, peguei esse versículo e eu achei a coisa mais linda do mundo, irmãos. Ouça com atenção. Esse versículo é para mim, esse versículo é para você. Considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado. O Deus eterno não tem nada contra você. Eu vou repetir, irmãos, você que é salvo em Cristo Jesus, o Deus eterno não tem nada contra você. Então o inimigo das nossas almas não pode lhe acusar de nada. O seu vizinho não pode te acusar de nada, o seu patrão não pode te acusar de nada, o seu cônjuge não pode te acusar de nada, porque o Deus eterno não tem nada contra você. E se por acaso você que está aqui essa noite ainda não recebeu a mensagem da salvação, se não creu, não acreditou nessa mensagem, se não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se hoje. É tempo de arrependimento. E aí, em se arrependendo, Cristo entrará na sua vida e o Deus eterno não tem nada contra você. E quando cremos nesse amor, deixamos o nosso fardo e levamos o de Cristo, que é leve. Existem muitos crentes carregando um fardo pesado de ansiedade, de preocupações. Eu fiquei preocupado na hora de subir aqui. Sinceramente, eu olhei esse púlpito e falei, caramba, é hoje que eu não vou conseguir enxergar nada. Mas eu falei, Senhor, o Senhor vai resolver. Na hora certa, o Senhor vai resolver. E olha só, Ele trouxe para mim esse pedestal aqui, como é que é o nome disso? Essa estante, né? E Deus, Ele vai fazendo as coisas na nossa vida. Descanse, irmãos. Eu estava em Juiz de Fora, desesperado para voltar para Pouso Alegre. E aí, quando a minha família não estava em casa, eu não sei nem se eu falei isso para eles. Eu deitava no chão da sala e chorava. Deus, me faz voltar para Pouso Alegre. Eu quero voltar para lá. Eu gosto da cidade, a cidade é boa, né? E chorei por outras coisas também, por coisas do meu trabalho, né? E aí, depois de chorar na presença de Deus, eu esqueci. Deitado na cama lá, numa tardezinha, não sei de qual dia, meu celular toca e alguém fala assim, cara, saiu a sua transferência. Na hora que eu estava descansando em Deus, eu já nem lembrava mais daquilo. Então, o momento de orar é agora. E depois é o momento de vibrar com Ele, de cantar glórias e aleluias ao nome de Deus. Mas pense sempre nisso. O Deus eterno morreu por você para que você tire das suas costas toda a preocupação, todo o peso, o seu jugo que é pesado. Deixe fora. Pegue o jugo de Cristo que é leve. No versículo 11, ainda de Lucas capítulo 2, Jesus diz que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E o amor não é bagunça. Essa palavra hoje foi banalizada. E ela possui várias facetas. O amor de Deus por nós é aquele que nos mostra o Salvador, mais do que mostra a salvação, pois quando nos voltamos para Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, a salvação vem a reboque e não ao contrário. Então esse amor de Deus, ele é salvador, transformador. No versículo 12 desse mesmo texto, fala que o menino estaria em uma manjedoura, pois ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus, ele falou isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro nasceu em uma manjedoura, em um local onde os animais ficavam, onde os cordeirinhos iam se alimentar. E foi ali que o Cordeiro foi colocado.
numa manjedoura. Então, o amor de Cristo nos mostra o Cordeiro. O nascimento dele nos mostra o Cordeiro. A cruz, ela não foi causa do amor de Deus, mas sim consequência dele, onde os nossos pecados seriam perdoados pelo sangue espargido nela. Concluindo, irmãos, o teólogo Karl Barth, depois de escrever centenas de páginas da sua obra Dogmas da Igreja, encontrou esta simples definição de Deus: aquele que ama. Então, aquele que ama olha para você e lhe oferece o perdão que perdura para todo sempre. Dizem que não existem finais felizes, mas eu te apresento o final feliz que não tem fim. Lembre-se disso. O amor de Deus se materializa na manjedoura e se concretiza na cruz do Calvário, demonstrando que sou amado não pelo que sou, mas sim pelo que Ele é. E é por isso que esse amor deve ser sempre recordado e vivido diariamente por cada um de nós aqui, até que Ele venha. Fechamos nossos olhos, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por Tua mensagem, por Tua palavra, que falou de amor, que falou do nascimento de Cristo, que de uma forma indireta nos mostra o Calvário. Obrigado, Senhor, porque através do arrependimento, Deus, nós podemos chegar à salvação. Através de Cristo Jesus, nós nos arrependemos pela morte dele e podemos nos achegar a Ti. E esse amor, que é imenso, Pai, esse amor que diz que nós não temos mais culpa, é o amor de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou essa noite. Que nós possamos ir para as nossas casas e refletir sobre isso essa semana. E que nós possamos ser o amor que muitos precisam por onde quer que nós passemos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai.